Olá, pessoal! Algumas pessoas acham que a igreja é um local maravilhoso onde algumas coisas nunca vão acontecer. Mas não é bem assim que funciona. Somos seres humanos e estamos propícios a errar a qualquer momento. Por isso que é necessário a confissão de nossos pecados, para que Deus nos perdoe. Assim como acontece no meio secular, dentro da igreja acontece algumas coisas também, como brigas, violência e corrupção. E precisamos tirar esse mal do meio de nós. E nesse vídeo eu vou falar sobre um assunto muito sério e delicado. No decorrer da história da igreja, podemos ver o reflexo do pecado. Líderes religiosos abusando de crianças, homens batendo em mulheres, corrupção na igreja e o desvio financeiro. Essas coisas estão afastando aos poucos as pessoas do verdadeiro cristianismo. A violência contra as mulheres está crescendo muito, inclusive entre as pessoas que se intitulam cristãs. Eu já ouvi casos onde o pastor responsável da igreja orientou a mulher agredida a perdoar seu esposo, mesmo com o rosto roxo de tanto apanhar. É claro que a mulher deve perdoar o seu esposo, mas ela não deve mais manter o seu matrimônio ativo. Um homem que bate em uma mulher não é digno dela. Pois a Bíblia nos ensina que devemos amar a nossa esposa como Cristo amou a igreja. E nem todos sabem amar dessa maneira. Se você que é mulher e já sofreu agressão e o seu pastor mandou você perdoar e ficar em silêncio, denuncie o pastor que te instruiu a encobrir essa violência e faça um boletim de ocorrência contra os dois. Devemos parar de ficar inventando desculpas por causa de nossos erros. Violência contra as mulheres não tem justificativa. Se uma pessoa bate em sua esposa e ainda consegue ir para a igreja feliz, essa pessoa não serve a Deus, e sim ao diabo. Você que é mulher e já apanhou alguma vez ou vive apanhando frequentemente, perdoe a pessoa que está fazendo isso com você, mas não continue nesse relacionamento. Tem mulheres que apanham frequentemente e continuam casadas por causa da igreja, que ensina que não pode se separar a não ser por motivo de morte. Ou seja, enquanto o marido não morrer, ela tem que se manter firme no casamento. Então quer dizer que a mulher tem que viver apanhando em seu casamento até a morte dela? Isso é inaceitável. Se você vive apanhando e não aguenta mais, faça um boletim de ocorrência. Procure as autoridades e denuncie o seu esposo. E não fique mais preso nesse relacionamento abusivo e violento. Só não deixe com que a sua felicidade e a sua paz seja restringida por um homem que não sabe amar e nem respeitar você. Se você frequenta uma igreja que os seus líderes encobrem os pecados das pessoas como adultério, corrupção, violência doméstica e pedofilia, saia de lá e denuncie essas pessoas. Devemos parar de ficar espiritualizando as posições eclesiásticas como se fossem uma blindagem contra denúncias. Jesus, em muitas vezes, denunciou as práticas pecaminosas dos fariseus e nós não podemos nos calar diante da violência doméstica ou pedofilia. É por isso que muitas pessoas que nós chamamos para ir no culto, elas olham para nós com um olhar preconceituoso por causa do histórico da igreja evangélica. E precisamos voltar a dar um bom testemunho e colocar Cristo como centro de nossas reuniões. Há um tempo atrás, um pastor muito famoso que mora nos Estados Unidos, e inclusive ele é um dos fundadores da igreja Hillsong, ele é suspeito de encobrir os abusos do seu pai contra as crianças da igreja. Ou seja, até mesmo no momento em que vamos à igreja para adorar a Deus, não temos mais segurança quanto aos nossos filhos. Mas, pelo amor de Deus, não fique achando que todas as igrejas fazem essas coisas também. É apenas algumas.
Eu conheço algumas igrejas evangélicas que levam esses trabalhos a sério. Inclusive fazem palestras para as mulheres e homens, na intenção de ajudá-los durante o matrimônio. E isso é maravilhoso, mas deixa eu fazer uma pergunta. Quantas vezes a igreja que você frequenta fez uma palestra para os casais ou até mesmo fez uma festividade ou um momento de lazer para as crianças? Essas coisas são importantes. Talvez para alguns essas atividades sejam inúteis, mas não é. Quantos casais por aí estão com o seu casamento destruído e vivem uma vida de mentiras, tentando maquiar um relacionamento que não está bem? Não podemos esquecer dessas coisas. Precisamos dar mais atenção aos casais e às crianças. A vida cristã é muito mais do que ir no culto e louvar a Deus. Precisamos trabalhar também o pós-culto, que é algo muito importante. É nesse momento que podemos conhecer outras pessoas e entender as dificuldades uns dos outros. Ser igreja não é apenas ouvir a palavra de Deus. Ser igreja é praticar aquilo que está escrito. E não somente isso. Uma das maiores marcas de um cristão é o seu testemunho de vida. Por isso que devemos glorificar a Deus através de nossas vidas. Quem ama não bate e não usa de violência contra o seu irmão na fé. Não podemos tirar sangue de uma pessoa ao qual Cristo morreu por ela. Se não estamos conseguindo amar os nossos familiares, como vamos amar os perdidos que nunca ouviram o Evangelho e que não fazem parte do nosso arraial? Precisamos amar e dar um bom testemunho, pois dessa maneira a igreja voltará a crescer, assim como aconteceu em Atos, quando os apóstolos pregavam o evangelho e ajudavam os necessitados, fazendo com que Cristo fosse glorificado. E podemos ver o reflexo através dessas atitudes. A igreja em Atos não parava de crescer. Não se escandalize por causa dessas coisas. Cristo deve ser a nossa única razão de viver nesse mundo. Apesar da violência, corrupção e a falta de amor, Deus ainda continua no controle de tudo. E lembre-se, aquilo que está encoberto vai ser descoberto, e aquilo que está sendo feito no oculto será manifestado, e Deus julgará a todos. Então, não podemos esconder os nossos pecados diante de Deus. Você que está fazendo coisas abomináveis escondido, saiba que o seu pecado será descoberto. E se você não se arrepender de seu pecado, a espada de Deus já está afiada e a sua flecha armada. Ainda há tempo de se arrepender, pois Deus é tardio em se irar e é misericordioso. Sendo assim, muito obrigado por assistir esse vídeo até o final. E se você gostou, não se esqueça, se inscreva no canal, deixe o seu like e ative o sininho de notificações. E também siga o nosso canal no Instagram, Pregando as Escrituras Oficial. E que Deus o abençoe. Em nome de Jesus. Amém.